Então, primeiro eu queria, né, dar boa noite para todo mundo aí, para a galera, como vocês estão, vou me apresentar também, né? Meu nome é William, então sou um dos professores de geografia aí, como vocês sabem, a gente está numa rotação aí de alguns professores, né? Então, basicamente funciona assim, a professora semana passada deve ter explicado mais ou menos como é, né? A professora Elisandra. Então, a gente está numa rotação aí de professores, então cada semana, cada 2 semanas, na verdade, vai trocando, né? E, enfim, cada professor é responsável pela aquilo que aquela tema que ele vai propor naquela semana, né? Então, de vez em quando pode variar bastante os temas, né? Como vocês podem já perceber pelos slides. Essa semana a gente vai falar sobre geografia política, né? E todas essas nuances que envolvem isso, sobre poder numa escala mundial, entre outras coisas, né? Então, eu queria me apresentar de novo. Eu sou o William. Eu já estou no desafio aí desde 2019, mais ou menos, desde antes do EAD, na verdade, né? Então, os primeiros 6 meses ali foi no desafio raiz, digamos assim, né? Lá o presencial, que a gente, enfim. E daí depois veio a pandemia e as coisas tudo mudaram, né? Então, eu digo que até hoje, assim, eu tô meio que me acostumando ainda a, às aulas EAD, né? Por incrível que pareça, nas aulas EAD eu fico mais nervoso do que nas aulas presenciais, porque tem toda essa questão do EAD e eu não consigo ver os alunos, né? Não consigo ver ninguém. Isso me deixa um pouco nervoso, falando a verdade. E eu prefiro, né, o presencial, mas claro, obviamente as coisas não estão legais, né, questão da pandemia, então a gente não sabe quanto tempo será as aulas EAD, né, mas assim como vocês, eu acredito que vocês também preferem presencial, né, mas então a gente está se adaptando aí, né, então queria falar para vocês também que qualquer coisa para falar, se quiser abrir o microfone, eu sei que quase ninguém abre o microfone porque, né, tem vergonha e tal, eu super entendo, normal, mas por favor digitem no chat aí qualquer coisa, qualquer dúvida, se eu estiver falando muito rápido, que às vezes eu tenho costume de falar rápido, ou às vezes eu tenho costume de devagar muito sobre o que eu estou falando, os assuntos e tal, dependendo do que a gente está conversando, né? Então, por favor, eu peço que vocês falem pelo chat aí, então eu tô sempre de olho no chat, inclusive agora eu tô de olho no chat. E, enfim, a minha aula basicamente é assim, bastante interativa com vocês, né? Tanto a presencial como o EAD, eu tento fazer para a gente fazer com que a gente construa alguma coisa e construa uma linha de pensamento interessante sobre os assuntos que a gente aborda na aula, né? E de novo, geografia política é um assunto muito importante também, né? Então, de novo, frisando qualquer coisa, qualquer pergunta, por favor, vocês falem aí no chat qualquer coisa, tá? Então, geografia política, né? Mudando totalmente o que eu tinha falado um pouco, né? Mudando totalmente de semana passada, que foi aula sobre cartografia, se eu não me engano, e pontos cardeais e outras coisas. Então agora a gente vai dar um pulo, né? Completamente assim, 90 graus para a geografia política. A geografia tem essa questão, né? De uma multidisciplinaridade muito grande, né? Então muitas coisas envolvem a geografia, né? A ciência geográfica. E eu sempre pergunto assim, né, para o pessoal nos primeiros dias de aula e nas aulas, o que vocês acham da geografia humana, né? O que vocês preferem geografia humana quando a gente discute geografia política, demografia, entre outros assuntos, ou vocês preferem mais quando a gente fala sobre, por exemplo, a aula passada que era mais voltada na geografia física, né, por exemplo? Normalmente a experiência que eu tenho nas minhas aulas é que a galera prefere muito mais geografia física, né? E essa questão da geografia política e outras questões da geografia humana fica mais a galera fica mais escanteio assim, né? A galera não curte muito, mas é algo totalmente na minha visão necessário assim, né? Porque aqui a gente está discutindo várias coisas sobre a geografia humana que envolvem também muito atualidades, né? Então a questão da interdisciplinaridade da geografia humana e da geografia como um todo, na verdade, é bastante importante, né? Aí a Bibiana está falando que geopolítica para mim é tudo de maravilhoso, sobre o contrário. Então, alguns gostam e alguns não gostam tanto, né? Alguns amam e outros não tanto. Uh, mas, por favor, se eu estiver falando muito rápido ou se você não estiver entendendo o que eu estou falando, né, o frisando de novo para vocês me interromper aí, não tem problema nenhum, digitar no chat, por favor, tá? Geografia política. Então, a gente vai falar um pouco, né? A aula é basicamente dividida em 2 pontos hoje, né? Vamos ver como é que vai ser, porque, como eu falei, eu falo muito, né? Então, às vezes, eu planejo, sei lá, 25 slides, mais ou menos 30 slides, e chega lá, passou, tipo, meia hora e eu só falei, tipo, 5, 6 slides, né? Então, tem bastante isso. Então, basicamente, a aula vai se dividir em 2 momentos, a princípio, né? Primeiro, a gente vai falar sobre poder, né? O que é o poder no espaço mundial, o que a gente está entendendo como poder no espaço mundial aqui.
No segundo momento, a gente vai falar sobre a nova ordem mundial. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar, provavelmente, falando assim, nova ordem mundial, vocês não sabem o que é de primeira, assim, né? Mas tenho certeza que vocês já ouviram falar em alguma aula de história, alguma outra aula de geografia que vocês tiverem no ensino médio, né? Obviamente. Então, isso é uma pergunta, né? E aí? A pergunta que eu faço, né? Logo de cara, assim. O que é isso, né? O que é o poder? O que ele quer dizer em uma escala global? O que esse poder quer dizer? Assim, o que vem na primeira coisa na cabeça de vocês, assim? Basicamente, não precisa ficar com medo, assim, de falar alguma bobagem, porque normalmente não tem resposta errada, né? Nesse quesito, assim. Tem uma resposta que talvez seja como posso dizer, mais perto do que a gente está querendo construir aqui, né? E outro mais um pouquinho que diverge tanto e abre um pouco mais o leque, né? Digamos assim. E aí, galera, o que é o poder? O que é o poder em escala global? O que vocês têm nessa concepção de poder? A gente fala assim, quando a gente pensa na geografia política, no poder no espaço mundial, sem medo, se vocês quiserem. Senão eu falo sozinho também, não tem importância. Se a galera tá digitando, o Lucas falou que também ama, também ama geografia política e geopolítica como um todo, né? A galera tá digitando, tá? Tô esperando vocês. Se eu estiver olhando pro lado ou pra cima, normalmente eu tô olhando ou o chat ou eu tô pensando, tá? Porque eu tenho essa mania de, tipo, pensar olhando pra cima, né? Enfim. A galera tá digitando, eu acho. Ou não tá aparecendo pra mim. Monetário, sim, exatamente, tem bastante a ver com a economia também, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Sobre economia, sobre a política. Eu já queria dizer, assim, a Lucas também falou ali, né? Penso em poder como aqueles que têm a direção que o mundo vai. Isso, exatamente. Isso que a gente mais vai focar hoje, né? Que seria no poder político. Mas eu acho que é interessante falar nisso, a gente discutir um pouco sobre isso, se vocês pensam, se vocês quiserem, né? E se você tiver essa dúvida também, né? Que de vez em quando é uma dúvida bastante recorrente, assim, que o pessoal tem. A gente aqui hoje, a gente está meio que separando as coisas. Uh, como eu posso dizer melhor isso? A gente está separando o poder em vários graus, assim. Só por uma questão de didática, tá? Só por uma questão de ficar mais fácil e menos complicado para vocês de entender as diferenças, nuances do que a gente está querendo dizer aqui, né? Então a gente meio que está separando aqui, né? Já estou falando isso, a gente está meio que separando em poder político, poder econômico, poder sociocultural, poder cultural, então a gente está separando, né, tudo isso para falar melhor sobre, para ser mais palpável, assim, digamos, né, para ter um melhor entendimento das coisas. Mas isso, né, isso com uma finalidade didática, a gente está meio que separando o que é o poder, né? Mas o poder, na verdade, ele extrapola tudo isso, né? Ele perpassa por tudo isso que eu falei, basicamente. E é muito difícil tu dividir, tu conseguir separar e isolar cada um deles para a gente falar sobre isso, né? E para entender melhor. Então, basicamente, quando a gente fala de poderio monetário, que nem o Vitor falou, ou de poder político, que nem o Lucas citou ali, muito disso tudo, eles estão ligados. Então, tipo, não tem como separar essas coisas, né? É muito difícil. Isso também está ligado com outras coisas de poderio que ninguém falou ali, mas talvez alguém pode ter pensado em poderio militar, que também está muito ligado com poder político e está muito ligado com poder monetário e com a economia, né, do mundo e a economia global. Então, aqui nessa aula hoje a gente está meio que separando isso, né, separando os poderes para a gente poder falar melhor sobre. Mas, na verdade, o poder que a gente está querendo dizer aqui, né, o poder nessa escala global, ele perpassa tudo isso que a gente está falando, né? Então ele perpassa, ele está meio que tipo junto, tudo isso vem junto. É muito difícil a gente conseguir separar e isolar isso. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Às vezes, talvez eu estou falando muito rápido. Aí, se eu estou falando rápido, vocês falam assim, professor, está muito rápido. Eu não estou entendendo o que você está falando. Aí eu vou tentar falar um pouco mais devagar, tá? Ó, o Vitor falou que tá de boa. Se ninguém se acusar, eu acho que tá de boa. Mas já me falaram isso, alguns alunos falam, professor, fala muito rápido. Então dá né? Pisa no freio um pouquinho, tá tranquilo. Então, beleza. É que é muita coisa pra falar, galera. Daí a gente fala rápido de vez em quando, tá? Tá, então, o que é o poder, né? Aqui. Trocou aí? Trocou o slide. Aqui demora um pouquinho, então, um delay. Então, aqui, né, basicamente tudo isso que eu tava falando, já meio que me atropelei aí, me atropelei na resposta, né, do que é o poder. Então, basicamente é isso, né? Então, estamos aqui falando especificamente sobre a política e a disputa por poder que move essa prática. Então, aqui, a gente fala aqui, então, quando a gente fala em poder, né, quando falamos em poder, tudo isso que a gente está discutindo aqui, só o âmbito político está em disputa, essa é outra pergunta que eu faço para vocês, né? Só que nem o Lucas falou ali, só o poder de aqueles, né, aquelas pessoas que têm a direção de como o mundo toma e para onde o mundo vai, a gente está falando só disso,
A gente está falando só desse poder político, só do âmbito político do poder, e só ele está em disputa, ou existem outras coisas que também estão em disputa quando a gente fala sobre esse poder no espaço mundial, que vai para além do político? Eu acabei de falar, a gente acabou de falar um pouquinho sobre isso, né? Então, só o âmbito político está em disputa ou não? Vai além. Isso, vai além. Então, aqui a gente seguindo. Alguém está digitando, tá? Por isso que eu parei do nada. Aí eu fico pensando, esperando alguém, esperando a pessoa digitar. Estou desistindo de digitar, tá? Tudo bem. Enfim, não, né? Não. Por que não? Há algo mais em jogo, como intenção social, né, e cultural, que a gente estava falando um pouco sobre, depois a gente pode meio que desmiuçar isso e falar mais a fundo sobre, né? Mas nesse contexto a política, né, a política é o reino da dominação. Exemplo, aqui é o segundo exemplo, né? Poder de uma nação sobre a outra. O que quer dizer com poder de uma nação sobre a outra? O que vocês entendem quando eu falo assim, poder de uma nação sobre a outra? O que vocês pensam nesse exemplo que eu dei? O que seria o poder de uma nação sobre a outra? Isso pode se dar em qual escala? Explorar as pessoas e a natureza, sim, é um exemplo, né? O poder político, digamos assim, e também o poder socioambiental, né? Então, isso se dá a partir das pessoas e da natureza. Mas também a gente pode pensar, por exemplo, num poder econômico, né? Então, algumas nações, por exemplo, têm um poder econômico hegemônico, digamos assim, né? Ou seja, eles possuem o poder, por exemplo, vou dar um exemplo, Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele tem uma economia, uma forte economia que basicamente domina o mercado mundial, né? Por exemplo, vou tentar ser mais, dar um exemplo mais direto disso. Como vocês são vestibulantes, eu tenho certeza que vocês acompanham jornais, né? Todo dia lá vocês entram nos sites de jornais e diferentes jornais para ver o que está acontecendo no mundo, né? Correto? Vocês fazem isso, vocês têm costume de fazer isso e tal, atualidades e tal, ver o que está acontecendo no mundo, ver como é que está a economia, ver como está as coisas que está acontecendo na vida, mais ou menos, a bebendo assim direto, não muito. Então, isso às vezes deixa a gente um pouco triste, né? Quando a gente entra todo dia, que nem eu, como eu sou professor, eu sou obrigado a fazer isso, né? Então eu tenho que meio que entrar nos sites lá para no site de notícia e tudo que envolve isso para entender o que está acontecendo e para ver o que a galera está falando, né? O que está acontecendo no mundo aí, ó. Aí a galera tá falando ali, sim, direto, né? Bebendo, Vitória, não muito, faz um tempinho e tal. Vejo não, mas deveria. Raramente a Sofia falou que tu entra com expectativas e termina de ler e fica com depressão. Basicamente, quando, na situação atual aí do nosso país e do nosso do mundo e todo, né? Então a gente acaba meio que saindo com depressão, né? Mas a gente acaba tendo que fazer isso, né? Por exemplo, eu acabo tendo que fazer isso e vocês, até certo ponto, né? Vocês também são meio que obrigados, né? Entre aspas, a fazer isso, já que, né? Tudo que envolve o Enem, tudo que envolve as atualidades, então, enfim, vocês têm muitas coisas aí que, né? Vocês não podem deixar escapar. Aí o Lucas falou ali, só quando aparece no Insta, mas eu sigo uns de política e notícia. Exatamente. Isso é uma boa tática, inclusive o Lucas falou aí, né? Já como tipo, a gente não tem, a gente, qualquer pessoa, né? As pessoas não têm muito costume de entrar em sites de notícia, quem sabe lá tu vai lá e segue, né, no Instagram que tu entra todo dia, ou no Twitter, não sei o que vocês usam aí, quem sabe vocês não seguem umas páginas que falam sobre política e notícias e tal. Aí fica muito mais fácil, né? Tipo, tá ali passando a timeline ali, tem umas fotinhas ali das pessoas e tal. E daí, sei lá, tem uma notícia sobre e a gente acaba já, né, interagindo com aquilo e pensando um pouco sobre isso, né? Então isso que o Lucas falou é uma baita prática, assim, né? De melhores. Tá, enfim, já tô divagando muito sobre isso, né? Mas, enfim. Tá, vou dar um exemplo. Já faz quanto tempo isso? Um exemplo que eu queria dar. Acho que faz uns 2 anos, talvez. Não, é que pandemia ferrou toda a minha noção de tempo. Está em 2021, né? Tá. Faz mais ou menos um ano, um pouquinho mais de um ano. Vocês lembram? A gente estava falando sobre, estava bem na mídia, assim, todas as notícias em Twitter, Instagram, que as pessoas estavam falando sobre uma guerra econômica entre os Estados Unidos e a China. Vocês lembram disso? Envolvia a questão de aço, importação, exportação dos Estados Unidos com a China, que deu várias tretas. Vocês lembram disso? A Bibiana lembra. Já faz um tempinho já.
Tô meio perdido no tempo, mas faz um tempinho, talvez faz mais de um ano. Só a Bibiana viu. Se vocês não viram, pode falar, tá, galera? Aí, porque mais ou menos eu vou explicar sobre mais ou menos o que é isso. Qual a moral? A galera tá editando. Não vi, Giovanna falou que não viu, beleza, tranquilo. Tô em silêncio porque eu tô esperando o pessoal editar. Inclusive, agora a China diminuiu a exportação de cobre para os Estados Unidos. Então, olha, a Bibiana tá por dentro das paradas, assim, ó. O que acontece? Qual que era o esquema? Enfim, os Estados Unidos era um dos grandes importadores de aço chinês, né? Aço é muito importante porque o Lucas falou que acha que viu algo. O aço é muito importante porque o que a gente faz com aço? Um exemplo, o que a gente faz com aço? Qual que é uma das grandes atividades econômicas que a gente precisa que são feitas, né, em países que precisam de aço? E é uma das principais atividades econômicas. Um exemplo, sabe me dizer? Não? Talvez? O que a gente faz com aço, por exemplo? Sei lá, carro. É, carro sim também, mas não tanto. A Paola ali, ó, construção civil. Construção civil é uma das principais coisas, né? Carro eu acredito que sim, né? Algumas coisas, quando envolve o motor do carro e tem certa tecnologia, né? Então a gente precisa do aço. Mas aqui, quando a gente está falando de aço, que os Estados Unidos especificamente importava da China, era para construção civil, né? Edificações, energia e tal, muitas coisas, que nem a Vitória falou. E o que aconteceu? Entrou meio, aconteceu uma briga, né? Uma instabilidade. Então, historicamente, a China e os Estados Unidos eles têm meio que uma relação turbulenta, digamos assim, né? E o presidente na época, que era o Trump, ele queria que as empresas privadas dos Estados Unidos parassem de comprar esse aço da China. Mas por que elas compravam o aço da China? Porque o aço da China era mais barato. Entre as opções que eles tinham no mercado, o aço da China era um dos mais baratos. Então o Trump, na época, né, que era o presidente dos Estados Unidos, ele meio que fez um embargo, que a gente chama de embargo econômico, ou meio que um bloqueio econômico por causa disso, falando que a China, toda essa questão que envolvia a China do aço estava meio que passando a perna, digamos assim, né, em termos mais do cotidiano, passando a perna nas empresas americanas que vendiam aço, né? Então, basicamente, a partir disso, iniciou várias, né, bloqueios econômicos e várias brigas econômicas, né, nesse sentido, dos Estados Unidos, né, intervendo na economia, digamos assim, né, intervendo na própria economia do país dele e na própria economia da China. Então, eles meio que fizeram um bloqueio econômico, né? Você já ouviu falar de bloqueio econômico? Então, bloqueio econômico, além de várias coisas que tu pode fazer no bloqueio econômico, uma dessas coisas é isso, né? Então, tu pode meio que suspender, né? O presidente, que era o Trump no caso, ele suspendeu todas as importações, né? Então, nada que vinha da China, que envolvia aço, que envolvia toda essa infraestrutura e construção civil, que nem a Paula falou, nada que vinha de lá poderia entrar nos Estados Unidos. Então, inclusive, agora, que nem a Bibiana falou, a exportação também de cobre está passando por isso, né? Toda a importação de cobre que chega nos Estados Unidos. Então, isso basicamente, o que eu quero dizer com tudo isso aí? Isso é uma das facetas desse poder mundial que a gente está falando aqui, né? Então, esse é um dos poderes, né, digamos assim, que uma nação tem sobre a outra. O que isso vai implicar, por exemplo, para a China? Isso vai ter alguma implicação de ela não conseguir mais exportar para os Estados Unidos o aço, já que os Estados Unidos naquela época era uma das principais nações, uma dos principais países que compravam aço. Então isso tem implicações quando isso acontece para ambos os países? Tem ou não? O que vai acontecer, por exemplo? O Lucas falou claro, a Karen falou sim. Então, exatamente, isso tem várias implicações, né? Por exemplo, agora eles vão ter um excedente, talvez, de aço, eles não vão mais conseguir desculpa, eles não vão mais conseguir vender. Então, isso acontece meio que um bloqueio econômico. Então, essa galera fica meio a ver navios, né? Então, isso acaba trazendo uma crise, né? Uma crise econômica para o país de ambos os lados, né? Então, isso também está ligado com esse poder, né? Aqui a gente está falando do poder político, né? Já que a gente está falando do presidente que fez um bloqueio econômico, né? Que fez esse embargo econômico, então partiu de uma ordem, digamos assim, dele, né? Mas ao mesmo tempo isso tem a ver com a economia, né? Já que importação e exportação de bens, né? Que a gente está falando do aço, por exemplo, está mais voltar na questão econômica, né? Então a gente pode perceber isso, né? Esse é um dos exemplos que eu queria dar. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou falando, mais ou menos, já tipo se vocês não ouviram sobre isso, talvez o que eu estou falando aqui é muito fora da questão, né, do que vocês
que vocês estão acompanhando aí da geopolítica mundial. Mas isso é uma das implicações, digamos assim, de tudo isso, né? Então, aí, aqui sim, desse modo, eu quis meio que expressar, né, o que seria esse poder de uma nação sobre a outra. Mas a gente pode falar sobre várias coisas, né? Não só que envolve economia, como eu estou falando aqui, mas entre várias coisas, como cultural também, e como envolve como essa dominação se dá em diferentes âmbitos da sociedade, né? Deu para entender o que eu quis dizer e esse exemplo que eu usei? Tipo, deu para entender melhor o que a gente está falando aqui sobre o que é o poder, o que isso implica na vida, no dia a dia das pessoas e no dia a dia dos países e tal? Sim, sim, beleza, ó, sim, legal. Então, beleza. Vou tomar um gole d'água porque eu tô falando muito. A boca fica seca. Tá. Agora que vocês já entenderam melhor o que eu quis dizer, né? Sobre esse poder em escala, esse poder, essas diferentes facetas do poder, né? Do que ele significa. Então, lançou outra pergunta, né? Então, em época de globalização, eu sei que vocês ainda não tiveram aula de globalização, mas vocês vão ter aula de globalização em breve. Acho que não sei se vai ser eu, professor, talvez não sou eu que vou dar essa aula para vocês. Mas vocês vão ter uma aula de globalização só sobre globalização, porque globalização é muito importante para a gente discutir várias coisas. E eu sei que vocês não tiveram aula de globalização ainda, mas eu trouxe essa questão porque é muito importante, então a gente vai mais ou menos conversar bem por cima sobre, tá? Então, em época de globalização, temos isso aqui em escala. Em qual escala a gente tem isso, né? Você sabe o que é globalização? Tipo, por cima, assim, se eu perguntar assim, professor, o que é globalização? Quer dizer, eu, professor, não, alunos, vocês, o que é globalização? Sabem chutar assim? Pode falar qualquer coisa aí. Não tenham medo. O que é globalização? O que vocês pensam? Globalização. E a primeira coisa que vem na cabeça. Estou digitando. A Paola está digitando. Muitos usuários estão digitando. Tecnologia. Sim, está ligado com tecnologia. Mais do que nunca está ligado com tecnologia, especialmente nos últimos anos. Que também está ligado com o que a Paola falou de conexão mundial. A Vitória falou avanços tecnológicos, sim, também. Todo mundo conectado, exatamente. Comunicação, sim, envolve tudo isso. Mas, basicamente, o que seria? A globalização, então, seria uma integração, né? A partir mais do que nunca hoje em dia, então a gente tem uma integração internacional, né? Globalização, uma integração global, bem por cima, tá? A gente está falando isso bem por cima. A gente poderia ficar várias aulas falando sobre globalização. Mas por cima seria, então, essa integração global ao nível mundial, né? No espaço mundial, das pessoas, das coisas, da tecnologia, da comunicação, de tudo uma espécie de rede, né? Então, mais ou menos que está tudo conectado, assim, né? Nesse sentido. Se você escrever globalização no Google aí e botar nas imagens, vai aparecer, sei lá, um globo e vai aparecer várias coisas assim que está tudo conectado, tá, blá, blá, blá. Deu para entender mais ou menos? Então, isso, tudo isso que a gente está falando agora, de avanço de tecnologias, principalmente nos últimos anos, e de conexão mundial, e dessa conexão mundial que implica também o que a Ana Paula falou de comunicação. Isso é perdão, isso é recente, tudo isso que a gente está falando agora, existia antes? Ou nunca existiu e é mais recente do que nunca? Tipo, a globalização e essa conexão mundial, ela já existia antes? Dos últimos 30, 40 anos? Ou não? Ou isso é tudo muito novo? Essa conexão mundial? Múltiplos usuários. Existia, mas não era tão forte. E não era tão forte, como o Lucas falou, justamente por causa dos avanços tecnológicos dos últimos anos, né? Correto? Qual é um exemplo de avanço tecnológico dos últimos anos que fez a gente ter uma conexão mundial muito mais forte, digamos assim? A internet, exatamente. Mas o que a Paola está falando também é verdade. Sempre existiu. Não, sempre não, né? Tá. Mas não é de hoje, já existia há muito tempo, né? Por exemplo, sei lá, antigamente, vamos dar um exemplo, sei lá, pensar um exemplo bem fácil de visualizar. Sei lá, se eu quiser falar com alguém, se eu quiser, hoje, né? Hoje, agora. Se eu quiser falar com alguém, com um amigo meu, sei lá, que está no Japão, por exemplo, que fica do outro lado do mundo. Se ele tiver um celular lá e eu tiver um celular aqui, a gente pode fazer uma chamada e eu vou ver ele em tempo ao vivo, né? Ao vivo ali,
e aí eu vou conversar com ele e tal, a gente vai conversar, vai trocar uma ideia, e beleza, né? A gente pode fazer isso instantâneo, né? Isso acontece de forma instantânea. É só ligar ali e a gente vai conseguir se ver e conversar. Tá, beleza. Isso é uma conexão mundial e tal, avanço tecnológico, né, comunicação. Tá, mas 40, 50 anos atrás, se eu quisesse conversar com alguém que estava no Japão, o que eu tinha que fazer? Por exemplo. Isso, pô, cartas. Uhum, cartas, né? Basicamente cartas, né? Ou telefone. Mas telefone, sei lá, a conta do telefone ia dar caro, né? Bastante caro. Mas cartas, sim, cartas. Então, o que, que seria? Eu conseguiria conversar com ele, obviamente, mas isso não ia ser instantâneo. Né? Vocês conseguem perceber a diferença, né? Óbvio. Sei lá, mano, ia mandar uma carta, escrever uma carta, tal, tirar um tempão, escrever uma carta, mandar a carta e, sei lá, ela ia chegar lá no Japão daqui 1, 2, 3 meses, sei lá eu, né? Então, essa comunicação e esse tipo, as cartas também envolvem uma tecnologia, né, obviamente, e essa conexão ela não é instantânea, né? Obviamente, vocês conseguem perceber essa diferença? A gente tem uma comunicação mundial, a gente tem essa conexão, a gente também tinha essa conexão mundial, mas agora, na época da globalização, é tudo mais instantâneo. Tipo, em vez de demorar 3 meses para o cara receber minha carta, eu consigo falar com ele agora ao vivo e ver ele, conversar com ele, interagir, tudo isso, né? Então, não é que a gente já não tinha um mundo conectado há 50, 60, 70 anos atrás. De certa forma, já era conectado. Mas agora, nos últimos séculos, não, desculpa, nas últimas décadas, né, pós anos 90, assim, a gente tem esse grande marco, né, com a invenção da internet, que vocês estavam falando aí, agora isso é muito mais instantâneo, né? Então isso faz parte da globalização, né? Então a gente abriu um pequeno parênteses na aula e a gente discutiu um pouco, né? Construiu um pouco aí do que é a globalização, tá? Mas vão ter aulas sobre isso em breve, beleza? Mas deu para entender mais ou menos o que é a globalização, né? Agora vocês, óbvio que vocês já sabiam o que era, né? Mas às vezes a gente pensa, globalização, não sei direito o que o professor está falando. Então agora a gente fez esse meio que mini exercício aqui e a gente já sabe. Então, agora volta a questão de novo. Então, em época de globalização, isso acontece em qual escala? Qual escala isso acontece? Está escrito no slide. Spoiler. Uma escala mundial. Isso. Uma escala mundial. Numa escala global, né? Então, a gente tem essa diferença agora numa escala mundial e numa escala muito mais instantânea do que a gente tinha anteriormente, né? E aqui, para falar sobre isso, né? A gente já está falando sobre. Agora eu dei um mini spoiler, mas eu quero falar mais um pouco antes de passar para a próxima slide. Nisso que a gente estava falando agora, a gente estava falando na questão econômica, né? Lembra todo aquele exercício que eu fiz agora da China, não sei o quê, do aço, construção? Isso envolve também numa escala econômica, né? Do poder que a gente estava falando. E o que eu quero falar globalização aqui? A gente quer falar agora sobre uma globalização. A globalização envolve várias coisas, como eu falei para vocês, a gente podia ficar horas e horas e várias aulas falando sobre isso, porque não envolve só algo econômico, não envolve só algo sobre tecnologia, envolve sobre coisas culturais também e coisas sociais, inclusive, e entre outras dinâmicas que envolvem a globalização, né? Mas aqui, nessa aula específica, a gente está falando sobre a globalização do ponto de vista econômico. Professor, o que tu quer dizer com isso? Para ilustrar melhor o que eu quero dizer com isso, e porque eu deve estar falando muito rápido e vocês já estão meio perdidos, eu trouxe uma questão do Enem. Na verdade, isso aqui caiu no Enem 2013, ó. Para vocês acharem que tudo que eu estou falando aqui, né? Às vezes os alunos perguntam, professor, o que isso tem a ver com o Enem, né? O que você está falando, tá ligado? O que isso tem a ver? Então, eu trouxe essa questão do Enem 2013, que ele mostra é uma música, que isso não é uma música. Acho que é um. Eu não vou ficar devendo, não lembro se é um poema ou se é uma música, tá? Mas vocês estão conseguindo enxergar aqui? A gente vai ler junto. Dá para enxergar de boa? Para mim tá meio pequeno. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, sim, tá de boa. Tá, eu vou ter que aproximar aqui para enxergar. Deixa eu ver. Vou dar um zoom aqui. Vocês estão vendo no zoom? Ficou melhor? De boa. Ó, questão do Enem. Melhor, de boa, sim, ficou melhor. Beleza. Questão do Enem, 2013. Ó, saca só. Disneylândia. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné
A gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneyland. Professor, o que isso quer dizer? Eu pergunto para vocês. Professor é ótimo, né? Não, professor, eu estou imitando vocês, mas eu estou perguntando para vocês o que isso quer dizer. Ficou confuso. Mas o que a canção ou o poema que está querendo dizer? O que essa questão aí de não sei o que, multinacionais, o que isso tem a ver com a globalização e o que isso tem a ver com a economia? Mas tem só a ver com a economia ou está para além da economia? Lembra que a gente estava falando lá no começo da aula que é um difícil de separar as coisas, mas aqui a gente ia tentar separar para ficar mais didático? Lembra que eu falei disso? As coisas estão mais ligadas que a gente imagina. Exatamente. A gente até imagina, mas a gente não percebe quando a gente olha rápido, digamos assim, né? Quando a gente só, tipo, a gente só lê ou só passa despercebido, a gente não percebe. É uma música do Arnaldo. Isso aí, ó. Viu? Eu lembrava que era uma música, eu só não lembrava. Eu só acho que eu sabia que era uma música, mas eu me confundi. Eu não lembro se era um poema ou era uma música, mas beleza. É uma música, viu? O que essa música está querendo dizer? Os países do mundo inteiro estão ligados pela economia, sim. Ligação que temos é mundial, tudo se conecta. Sim. Mas aqui, ó, qual é o ponto de vista aqui? Quando a gente fala dessa globalização econômica, desse ponto de vista econômico, por que está tudo interligado? Deixa eu dar um zoom aqui. O que ele quer dizer com multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano? O que isso quer dizer? Se pensando que isso aqui, uma multinacional japonesa, ele está querendo dizer uma empresa de carro, por exemplo. O que isso quer dizer? Agora a gente tem uma nova. Alguém está digitando. Não quis mais digitar, tudo bem. A gente tem uma nova. A partir da globalização, a economia tem um ponto de vista um pouco diferente. E isso está expresso na música aqui, que a colega, muito obrigado, a colega Bibiana falou que era do Arnaldo Antunes, que é do Titãs. Isso está expresso na música aqui porque a economia no mundo globalizado, ela muda, de certa forma. Por quê? Por que ela muda? Antigamente, a gente tinha, por exemplo, quando vamos pensar nas grandes empresas de carro, né? Como é que eram? Você consegue pensar na grande empresa de carro como elas eram 50, 60, 70 anos atrás e como elas são hoje? Vocês conseguem ver uma diferença se você pensar assim, indo um pouquinho longe? Se não, se vocês não vê uma diferença, tá tudo bem, a gente constrói aqui uma parada. Mas vocês conseguem perceber que hoje, como funciona, por exemplo, multinacionais que montam carros ou que fabricam carros são diferentes do que a gente tinha, por exemplo, uns anos atrás, como exemplo a Ford ou a General Motors, que são dos Estados Unidos, por exemplo. Tem uma diferença? Qual que é a diferença? A Giovana falou sim. Aí pode falar assim, professor, não sei qual é a diferença, mas eu acho que tem uma diferença. Exatamente o que o Lucas falou. Eles produziam tudo num lugar só. Sim? Alguém vai falar mais alguma coisa? Aí quando o Lucas falou, a outra galera desistiu de digitar, tá ligado? Exatamente. Lembra que. Sabe aquele filme muito famoso do Chaplin? Você já ouviu falar? Eu esqueci o nome do filme. Tempos Modernos. Já ouviu falar do filme do Chaplin, Tempos Modernos? O que era aquele filme lá? Onde é que ele trabalhava? Onde ele trabalhava? Estava digitando uma fábrica. Sim, uma fábrica de carro, vocês lembram? Eu acho que não falava qual fábrica era, mas tipo, a gente pode pensar numa fábrica, na Ford, por exemplo. A Ford é um grande exemplo disso. Antigamente, assim, ó, há 70, 80 anos atrás, a gente tinha essas montadoras de carro, essas produtoras de carro, fábricas de carro, tudo num lugar só. E tudo era feito ali. Então a gente tinha aquelas. Lembra que ele trabalhava lá apertando parafuso, ou sei lá o que era que ele apertava? Se alguém já viu o filme, se ninguém viu, no filme lá ele mostra que ele aperta parafuso e tem uma esteira, né? Enfim, tudo isso que envolve esse tipo de produção e revolução industrial, mas a gente não vai falar isso sobre agora, tá? Só um pequeno adendo. Só que o que eu quero falar aqui sobre a Ford, por exemplo, como ela era antigamente.
tudo que tu fazia no carro, tudo que tu precisava fazer no carro, e tudo que tu fabricava pro carro, ficava em um lugar só, que nem o Lucas falou. Desde a borracha do pneu, desde o vidro, desde a... Como é que é o nome daquilo que vai do corpo do carro? Tem um nome específico para isso? Lataria, é outro nome. Chassi, talvez? Me perdi agora. Talvez seja chassi, não sei. Chassi, tá. Desde o chassi, desde a borracha, acho que eu já falei borracha, desde o motor, tudo era feito e produzido numa mesma fábrica. Não sei se vocês estão ligados nisso, mas tudo era feito e produzido nessa mesma fábrica, nesse mesmo lugar. Por isso, essas fábricas, normalmente, elas tinham, tipo, milhares e milhares e milhares de trabalhadores. Porque precisava de muita gente para fazer isso. E era muito menos automatizado, como hoje, correto? Você pode perceber que, tipo, antigamente a gente tinha robôs, claro, obviamente, que faziam muita coisa, mas hoje em dia, sei lá, se tu botar aí alguma montadora, sei lá, qualquer montadora hoje em dia, botar no Google Fotos, vocês vão ver que é muito mais robotizado, muito mais tecnológico nesse ponto de vista do que era 80 anos atrás, correto? Consegue perceber isso? E, ó, antigamente, tudo era fabricado num lugar só, pelos trabalhadores, e muitos trabalhadores precisavam fazer isso. Só que hoje em dia, essa globalização econômica, do ponto de vista econômico que a gente está falando aqui, não funciona mais assim. Isso, assim, ó, a gente tem isso muito mais descentralizado, ou seja, muito mais. Não, as coisas não ficam muito num lugar só, não fica só naquela fábrica. Então a gente tem, por exemplo, isso aqui, ó. Digamos que a gente tem uma multinacional japonesa. Sei lá, podemos pensar Ford aqui para ficar mais fácil. A gente tem a Ford. Hoje em dia, tudo que a Ford produz num carro, ela faz na mesma planta, na mesma fábrica? Não, ela não faz isso. A gente pode até perceber que hoje em dia a gente chama as fábricas de carro, a gente chama de montadoras, né? Por que a gente chama de montadoras? Porque normalmente, como é que funciona? Vários países produzem coisas diferentes que vão naquele carro. Por exemplo, lá vou dar um exemplo. O Brasil tem muita borracha no Brasil. Então, a borracha que vai dos pneus do carro vem do Brasil. E, sei lá, a lata, o pedaço do chassi é fabricado na Nova Guiné, por exemplo. Os trabalhadores que fazem o espelho que vai no carro fica na China. Os ads vão para o drive? Vão para o drive. O espelho vem, a galera que faz o vidro vem de tal país. E depois tudo isso se junta num lugar só, correto? Numa fábrica só, por exemplo. E nessa fábrica é montado. Não, beleza, depois eu vou disponibilizar lá assim. E nessa fábrica é montado, por isso que chama de montadoras, né? Então, não é mais centralizado isso, né? Isso não é mais centralizado, essa produção do carro. Ela é descentralizada. Então, tipo, a gente tem várias coisas diferentes que são feitas e produzidas em lugares diferentes, e depois tudo aquilo termina num lugar só para montar o carro para vender ele. Isso, tipo, integrado e, tipo, forma mais ou menos que uma rede, né? Vocês conseguem ter uma visão assim na cabeça de vocês, forma uma rede de coisas serem fabricadas e rede de produção? Então é exatamente isso que ele está falando aqui, né? Deu para entender, mais ou menos? Meu Deus, já é 6h42. A aula vai até às 7, né? Viu? Eu falei que eu falo muito. Não sei se vai dar para nós falar tudo hoje. Viu? Eu já pensei nisso, né? Eu tô recém no slide 7. Se não me engano, eu tinha preparado 30 slides, mas é que eu falo muito e a gente conversa bastante, então é isso aí. Deu para entender o que eu quero dizer aqui com globalização a partir do ponto de vista econômico? Deu para entender? Eu falei muito rápido, me atropelei. Deu para entender? Mais ou menos. Ok, não. Tudo certo. Segunda pauta, tudo certo. Então, vou estar tudo certo, tá? Beleza. Ana Paula falou, deu sim. Tá bom, muito obrigado. Tá. Agora, falando um pouco mais sobre isso, numa escala mundial que a gente está conversando agora, algo que o teórico, em uma escala mundial tudo isso acontece, né? Toda essa globalização da economia que a gente está conversando agora. Então, é algo que os teóricos das relações internacionais, alguém quer fazer relações internacionais aí? Deixa eu ver aqui na lista. A Bruna quer fazer relações internacionais, ó. Então, não sei se mais alguém, eu vi aqui alguém, tá, acho que mais ninguém. Tá, beleza, a Bruna quer fazer relações internacionais. Alguns teóricos chamam isso, tudo que a gente está conversando agora, de balança de poder. O que seria essa balança de poder? O que seria essa balança de poder?
Eu tinha passado o slide e não foi. O que seria essa balança de poder? Silêncio, tá tudo bem. Nossa, não sei. Tá. Vamos conversar sobre então. Aqui eu já trouxe, né, um spoiler do que seria essa balança de poder. Então, essa balança de poder seria a disputa que existe entre as nações pela manutenção do poderio de cada um e subjugação do outro, exercido através de vários âmbitos e práticas. Desde o poderio militar, né, que a gente não falou sobre isso, na verdade, mas isso poderia ser, até imperialismo cultural, mas também até a questão de imperialismo econômico, né? O que quer dizer? Ou seja, da interação entre as potências entre si e de cada uma sobre o seu próprio povo, que vemos a balança de poder. Deixa eu desenhar aqui. Isso aqui é muito importante. Ó. Interação de potências entre si, a manutenção desse poder, dessa balança, e sobre o seu próprio povo. Muito importante isso aqui também. E vamos ver aqui o que era importante que eu queria falar. A disputa entre as nações pela manutenção do poderio de cada um e subjugação do outro. O que isso quer dizer? O que essa balança de poder quer dizer a partir de tudo que eu falei aqui agora? Na escala mundial. Isso quer dizer, talvez, vou fazer uma pergunta agora. Quer dizer que talvez uma nação tenha mais. Uma nação seja mais importante para outra do que outra? Ficou estranho agora. Então, tipo, algumas nações. Isso queria dizer que algumas nações têm mais valor, num ponto de vista econômico, por exemplo, que outras? Sei lá, se tem uma nação, um país que produz borracha, por exemplo, ou um país que produz alguma coisa que é muito importante. Esse país ele tem alguma espécie de valor maior do que outro que não produz isso, por exemplo? Um exemplo que a gente estava conversando aqui. Sim, por exemplo, sim, exatamente. Sim, vamos pensar outras coisas sobre. Digamos que um país não tenha nada a oferecer do ponto de vista econômico. Né? Na economia ele não tem muita coisa a oferecer, não tem. O que é muito importante aí na economia mundial? O que é importante? Agora eu vou reformular a pergunta. O que é importante na economia? Petróleo. Exatamente, petróleo é muito importante. O que mais é importante? O que mais é importante? Já falou aqui uma coisa que é importante também, no começo da aula. Um exemplo. A construção civil, por exemplo. Alguém está digitando. Metal, aço, muito importante. Também é muito importante. Capacitação de pessoas também é muito importante, está ligado mais ao social, né? Então, beleza. Então, se uma. Já estou me atropelando os slides, eu acho, mas, por exemplo, assim, ó, digamos que se um país tem, por exemplo, petróleo, todos os países têm petróleo, por exemplo, ou não? Não, né? Então, países que têm petróleo, ó, do ponto de vista econômico, tá, galera? Vocês vão sair daqui falando que eu falei absurdo, tá? Que vai parecer um absurdo dependendo do ponto de vista que eu falar isso. Alguém vai filmar e vai tirar de contexto. Né? Tá. Do ponto de vista econômico, um país que produz petróleo é mais importante do que um país que não produz petróleo? Se eu estiver pensando assim, dos Estados Unidos, por exemplo. Ah, tá digitando. A galera digitar. Meu Deus, só falta 10 minutos para acabar a aula. Mas vamos lá. Tá, vou passar um pouquinho. Sim, né? O país é mais importante. Se o país produz, já estou avançando um pouquinho. Um país que produz petróleo, obviamente, ele tem mais importância no ponto de vista econômico, né? No ponto de vista da nossa globalização aí, da nossa economia globalizada, porque ele tem mais valor, porque essas grandes potências ela precisa de petróleo para funcionar, né? Então o petróleo ele tem uma questão muito importante, ele é uma
Ele tem uma questão, a coisa mais importante, né? Tem uma centralidade assim na economia muito grande, né? Então a gente precisa de petróleo, ele move grande parte da nossa economia atual, né? Então sim, é mais importante. E aí aqui, né? Aqui que eu vim com a pergunta que eu me atropelei. Então, o que acontece, né? Quando com essas regiões, quando elas não têm quaisquer vantagens econômicas para oferecer? O que acontece com isso? O que acontece com elas? Vantagens econômicas. Se elas não têm petróleo, se elas não têm minério ou recursos naturais. Tá, minério e recursos naturais. Minério é um recurso natural, né? Mas aí todo recurso natural é minério. Então aqui, tipo, água, por exemplo, é um recurso natural, né? Então água é muito importante pra gente sobreviver. Enfim, mão de obra barata, o mercado consumidor. O mercado consumidor é uma coisa muito importante também. Se ferram, exatamente, isso que o Lucas está falando, né? Então, do ponto de vista econômico, se tu não tem nada para oferecer desse ponto de vista, tu é basicamente tirado para escanteio, né? Entendam isso? Consegue pensar sobre isso? Ficam subordinadas a outros países ao que eles oferecem, exatamente, Paola. E essa, ó, que a Ana Paula também falou exatamente isso. Essas regiões são desvalorizadas porque elas não têm nada a oferecer. Então, tipo, né? Do ponto de vista econômico, isso é bastante importante, né? Isso acaba transcendendo só a economia, né? Você consegue perceber isso? Isso acaba transcendendo a economia, isso acaba indo uma questão também social, uma questão ambiental e várias outras coisas, como, por exemplo, mão de obra, como, por exemplo, mercado consumidor. Dá para perceber isso? Eu acho que dá. Fome também, isso implica várias outras coisas, né? Fome, escravidão e tal. E a gente não tem tanto tempo para se aprofundar sobre. Mas vocês estão entendendo qual é o sentido que eu estou querendo seguir aqui? Dá para entender o que eu estou querendo falar com isso? Deu para entender? Deu. Falou que deu. Eu acho que talvez sim. Sim, 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 galera. Deu. Obrigado. Porque daqui a pouco eu tô falando um monte de coisa que vocês não estão entendendo. Aí aqui, ó, viu como eu já me atropelo? Porque eu tô falando as coisas na frente, o slide próximo vai falar aquilo que eu já falei, entendeu? Aí eu sempre falo que eu vou atropelando os slides. É justamente isso que a gente está conversando agora e construiu aqui, ó. Do que eu trago aqui no slide. As potências, inclusive a comunidade internacional, desdenha dos seus problemas e praticamente não presta nenhuma atenção a elas, né? Então, basicamente, no grande esquema das coisas, essas países, enfim, essas nações, elas não importam tanto quanto outras, né? Então, fica a reflexão aí para a gente pensar sobre isso, né? Que é exatamente o que a gente estava falando daquela questão do Enem há pouco tempo atrás, né? E aqui eu trago outra pergunta, então. Existem populações que não recebem nenhum tipo de atenção no mundo? E sim. Por qual motivo? Então, aqui é outra discussão, né? Que eu não sei se a gente vai ter tempo para fazer. Existem esse tipo de população que não recebe nenhum tipo de atenção? Acho que a gente já meio que respondeu isso, né? Nessa conversa aqui, nos últimos 15 minutos que eu fiquei falando sobre e pulei todos os slides. Sim, né? Exatamente, sim, porque ela não tem nada a oferecer, porque envolve a mão de obra, por exemplo, mão de obra barata, capacitação. Alguém falou capacitação ali em cima, não lembro quem. Lucas falou sobre capacitação de pessoas, né? Então, por exemplo, algumas vezes, sei lá, o governo pode não oferecer uma capacitação necessária para essas pessoas serem introduzidas no mercado de trabalho. O mercado de trabalho do país delas pode ser muito precário, porque o país delas não faz parte de uh, nenhuma questão de econômica que faça que aquilo tenha dinheiro, né? Ou tipo não agrega nenhum valor, não tem, por exemplo, petróleo, não tem várias outras coisas, não tem produção de aço, não tem produção de metal. Então isso envolve várias coisas, né? Que a gente está falando aqui. A gente tem mais 5 minutos de aula, mais ou menos, né? E eu estou falando um monte. Então, eu queria. O que vocês acham? Lembra daquela questão da Disney que a gente estava conversando lá? Eu trouxe a questão. O que vocês acham da gente? Eu passo a questão aqui para vocês. Aí vocês resolvem a questão. Aí eu dou, tipo, lá, 2, 3 minutos para vocês resolver a questão. E depois a gente conversa sobre. Pode ser? Já que a gente só tem mais 5 minutos. Eu queria falar mais, mas a gente não tem tempo. Tinha que ser 2 horas de aula. Mas aí a gente continua. Lembra que eu falei? Lembra lá que no começo da aula eu falei ia ter 2 pontos na aula, né? Que outra é sobre a nova ordem mundial. Não deu tempo de falar sobre a nova ordem mundial, porque eu converso muito, a gente conversa muito, né? E vocês também estão participando muito, muito do chat, né? Muito obrigado por participarem do chat. E daí eu não fico falando sozinho, parece que eu tô falando com alguém mesmo. Então pode ser isso. Eu passo
Eu esqueci até a palavra. Eu passo o exercício, a questão aqui, aí eu dou um tempinho para vocês fazerem e a gente discute sobre, beleza? Pode ser, então? Os últimos 5 minutos aí, já que a gente não tem mais tempo de discutir nada. Parou no slide 13, tá? Na próxima aula vocês me lembram. A gente vai continuar os slides. Eu vou botar a questão aqui. Não, não é essa aqui. Essa aqui. Nossa, não vai dar para enxergar. Tá dando para enxergar aí? Enem 2013. Opa, não falei isso, porque vocês acharam que eu falei. Putz, não dá para enxergar, tá. Tá. Deixa eu dar um zoom aqui, vai ficar melhor. Ó, Enem 2013. Tá, primeiro vocês leiam aqui de novo. Aí depois, quando vocês lerem, eu baixo aqui para as questões, tá? Pode ser? Depois eu baixo aqui. Aí vocês conseguem ler? Tá dando para ler agora? Leem de novo aí, então, galera. Vou dar um tempinho pra vocês lerem. Enquanto isso, eu tomo uma água, porque eu falo muito. Falei pra vocês. Aí fica com vocês. Vou ler de novo aqui, inclusive. Ó, que a gente tava... Eu tô atrapalhando vocês, né? Lembra que a gente tava falando da gasolina antes? Né? Gasolina tem a ver com petróleo, tal, lembra? Automóveis americanos. O que seria um automóvel americano? A Ford, por exemplo, né? A Ford é dos Estados Unidos. A gente tava falando antes. Posso descer aqui para as alternativas? Pode, beleza. Dá pra enxergar? Bah, dá pra fazer um negocinho aqui que eu lembro de como fazer uma enquete, né? Não lembro aonde. Vou botar uma enquete aqui, ó. Iniciar enquete. Aqui, ó. Deus o livre, achei. Tá aparecendo pra vocês aí? Meu Deus, deu até um barulho aqui. Alô, estão me ouvindo? Acho que sim. Sei lá, eu. Tô perdido. Tá ouvindo? Ah, tá. Aqui tá a enquete. Tá, beleza. Olha, o que vocês acharem ali, vocês. Tá, vamos lá. Que daí vocês não precisam, né? Não precisa se expor, digamos assim. Entendeu o que eu quero dizer, né? O que vocês acharem, qual é as opções. Pode ler? Ah, não consegue ver? Tá, vamos ler as opções aqui então. Coloque em tela X as questões. Como é que eu coloco isso? Eu posso colocar isso? Aqui? Não, não é assim. Tá, vou ler então as questões, tá? Não tu, nós. Ah, tá. Eu posso ler. Se querem que eu leia a questão? Eu vou ler igual. Mas. Quer dizer, vou dar um tempinho para vocês fazer e daí depois eu leio. Meu Deus, só 3 minutos. Tá, vou ler. Na canção, ressalta-se a coexistência no contexto internacional atual das seguintes situações. A. Acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo. B. Ampliações das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. C. Intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias. D. Aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro. E. Expansão do protecionismo comercial e descaracterização de identidades nacionais. Todo mundo respondeu? Ela está respondendo aqui, na real. Esperar aqui. Dois minutos, 2 minutos. Esperar mais um pouquinho aí, galera, responder. Quase todo mundo respondeu. Vocês estão vendo o resultado da enquete, não, né? Só eu que vejo, tá? Eu vou botar para vocês verem aqui daqui a pouco.
Tá, vou botar vocês ver agora, então. Aqui. Deu para ver aí? Grande maioria B. Né? Tô B, alguns C e alguns D. Tá, vamos ler todos aqui, então. 11 pessoas na B. Será que a B é certa? Vamos ver aqui. E agora não consigo ler porque tá na frente. Como é que eu tiro? É uma coisa linda, né? Como é que eu tiro a enquete que eu não consigo ler? De novo, pra gente conversar sobre. Tá, não é, né? Tá, você sabe que não é. O negócio ali que tá falando não tem muito a ver. Como é que eu tiro a enquete? Aqui, tá. A grande maioria votou B, né? E o resto, meio que, alguns votaram E, D e C. Tá. B, exatamente, é a B. Porque, ó, ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. Então, ele está falando, né, justamente daquela ampliação, a gente está falando da globalização econômica, né, como, por exemplo, as multinacionais aqui, e tudo isso que envolve aqui. Por que seletividade de fluxos populacionais? Porque exatamente quando a gente fala que tem tudo conectado, né, a globalização fala sobre isso, está tudo conectado, não existe mais o fim das fronteiras, por exemplo, mas na prática é exatamente isso que acontece? Não, né? A gente ainda tem esse controle dos fluxos das pessoas. Justamente isso fala aqui, né? Com essa parada do Egito aqui da Disneylândia. Professor, eu botei C. Por que não é a C? Vamos ler a C aqui. Especificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias. Ele fala aqui de controle informacional. Deixa eu ver se ele fala aqui. Eles alimentam. Não, ele não chega a falar aqui da C. Questão do controle informacional. Sim, existe intensificação do controle informacional, sim, existe. E essas barreiras também fitossanitárias existem. Mas aqui na música, eu não vejo onde ele falou sobre isso. Tipo, se a gente comparar, né? Porque no Enem a gente tem que fazer muito isso, né? Comparar as questões, né? Normalmente tu vai sempre ficar, alguns de vocês devem ter ficado dúvida entre duas, né? Normalmente isso acontece muito no Enem, tem duas que são muito parecidas. Que no caso aqui, pelo que eu tô vendo, é a D, porque a galera, acho que a grande maioria, sem ser a B, falou da D, né? Seria esse aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro. Sim, tem essa parte do aumento da circulação mercantil, eu acho que ele não trata muito aqui na questão, deixa eu ver. Deixa eu só nós... isso aqui existe de certa forma, esse aumento, mas acho que aqui é meio que a pegadinha de definição, né? Porque a gente pode ver que cada questão aqui, ele dá duas características, né? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar a que mais parece nas duas características com o texto, né? Então, basicamente, eu fui assim, quando eu fiz a questão, né? Eu estava excluindo por assim, né? Então, quando a gente chega assim, aumento da circulação mercantil, aqui não fala muito sobre isso, né? Não fala que tem um aumento da circulação de mercado de alguma coisa. Ele fala mais sobre a competição e tal, e sobre gasolina e sobre consumo, né? Ele não fala muito sobre essa questão da D, que é essa primeira parte. Desregulamentação do sistema financeiro ele fala sobre, mas se a gente pegar, comparar assim da B, ele fala muito mais sobre ampliação das trocas econômicas, por exemplo, e essa seletividade dos fluxos, né? Porque ele fala aqui da galera que foge, né? Crianças que fogem da guerra não podem entrar. E aí, acho que algumas duas pessoas, talvez, deixa eu ver, expansão do proteccionismo comercial, que ele não fala de protecionismo. Você sabe o que é protecionismo comercial? Sabe o que é isso? Pode falar na próxima aula, agora a gente não tem mais tempo. Mas aqui ele não fala sobre isso, mas isso existe também. Isso é um exemplo disso. A resposta certa é a B, para quem não ficou claro. É B. B, certo. Porque eu tô falando rápido porque a gente não tem mais tempo. Tá, e vocês entenderam, então, aqui o protecionismo comercial ele existe, mas aqui não se aplica, né? Aqui eu não consigo perceber quando eu leio aqui, então aqui já pode tirar fora. Então, talvez ficaria em dúvida entre a B e a D, mas a B parece mais ok. Eu ficaria em dúvida, talvez, entre a B e a D, mas a B parece que tem mais a ver com a questão. Então é isso, pessoal. Estou até cansado, falei muito. Eu queria agradecer, né? Semana que vem a gente continua o coisa, tá? Semana que vem a gente vai continuar, a gente não parou, falar sobre nova ordem mundial. E eu queria agradecer muito vocês pela interação, por digitarem. Muito obrigado, eu fico muito feliz. Meu coração, como professor, fica muito quentinho quando vocês interagem comigo. Eu gosto bastante. Quando ninguém interage, eu fico triste, mas isso não vem ao caso. Muito obrigado pela interação, muito obrigado pela aula aí, foi muito legal. E boa noite também.